E aí, pessoal, meu nome é Lohane. Meu nome é Ezequiel. E estamos começando mais um APCast. E dessa vez nós não estamos sozinhos, nós estamos com a Letícia Muretti, eu sou do Jardim Panorama e é um prazer estar aqui com vocês. Amém. E Lohane é a primeira convidada mulher, né? Primeira convidada mulher, eu fiquei tão feliz que é a primeira vez que eu não estou sozinha. Lohane tava se sentindo sozinha. Só convida homens, vou convidar uma mulher. Não, no primeiro eu tava ali com 3 homens, aí depois diminuiu. Agora... Uma mulher. Eu estou em menor agora você número. que está. Mas é isso aí, pessoal. A gente quer agradecer também, né, a participação de todos que estão assistindo toda semana o nosso podcast. E assim, a gente tenta enfatizar, lembra, né, de que é para vocês. A gente faz um resumo aqui para você chegar mais pronto na sua classe de sábado. E espero que você também tenha passado a semana aí estudando a lição, para não ser um estudo todo na sexta-feira. Tá bom? Mas vamos recapitular que a seleção foi legal. E eu gostei. Eu gostei também. Gostei. E eu tava mostrando aqui a eles antes de começar a gravação que tem um dia específico que eu amei. Dá pra perceber de longe que eu gostei. Não dá nem pra ler as letrinhas de tanta realmente. marcação que ela Eita, fez. não, tá tanto assim Me não. superou. Mas é isso aí. Qual é o título da lição da semana? Altares para recordar. O que é que tu tem a dizer aí, Letícia, sobre essa tirinha? Gente, eu achei muito engraçado, tá? Particularmente. Vem falando assim, quando o plot twist vem de Deus. Gênesis 15. Abrão, olha para o céu e conta as estrelas. Assim será a tua descendência. Gênesis 22. Abraão, agora pega teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montes que eu te direi. Em Gênesis 22 ainda, ele diz... Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Quando eu li essa lição, eu imaginei que eu estava lendo um livro mesmo, né? Que, plot twist, eu não sei se vocês sabem, mas é de um livro. Quando está acontecendo uma coisa e depois... Acontece algo uma que, coisa tipo... extraordinária. Por isso que aconteceu isso lá no começo. Exatamente. Eu lembro quando eu li a primeira vez essa história. E eu fiz, meu Deus, não! O único filho dele, ele vai ficar sem filho. E Deus providenciou, né? Tudo. E aqui embaixo tem dizendo, né? Pra gente anotar as primeiras impressões. E o que eu anotei foi... A fé e a obediência de Abraão, mesmo sendo velho, não hesitou em obedecer às ordens de Deus. E assim, a história de Abraão começa na velhice, né? Exato. Não é um homem que Deus chamou, tipo, um Sansão, né? Ó, vai nascer já com um propósito ali, desde bebezinho, não corta o cabelo dele. Não. Era ele velho, Deus apareceu pra ele e fez, ó, tem uma missão pra você, deixa tudo aí, vamos embora. Exato. E ele foi. E aí, Lohane, a introdução, vamos lá, começando a semana. Rapaz, é porque você sabe que é meio difícil pra mim eu dar a introdução e não dar spoiler. Então deixa eu fazer a introdução. Vá, Deixa você mais pra Eu tô doidinha frente. aqui pra passar. Isso, naquele Então. dia lá eu deixo você trabalhar. Obrigada. Mas a lição vem trazendo a história de algo que eu acho que já aconteceu na igreja, em alguma igreja que vocês foram, de tipo, ore por alguém, ore por fulano, ciclano, beltrano. E o rapaz que fez o dia do domingo aqui, né, disse que como é que eu vou fazer para lembrar de orar, né? Na vida corrida que ele tinha. Ai, nós, Como? Ele fez o quê? Colocou um alarme no celular para sempre lembrar de orar por aquele carinha. E ele disse que não só orou durante aquela semana, mas ainda ora hoje em dia. Ainda ora. Né? E naquele tempo de Abraão, não tinha celular com despertador. O que é que Mas Abraão... o povo lembrava. lembrava, mas Abraão usava uma tática. Era. E essa tática era... O Os altar. O altar. Altares de recordação. Isso eu até marquei mesmo. aqui, Eu tá? também. Altares de recordação, achei bem interessante. Todo lugar que ele passava, que ele, tipo ali, não, aqui eu tive essa conversa com Deus, vou levantar um altar. Ele erguia o altar e dava um nome para aquele altar, né? E essa era a forma que ele tinha de justamente marcar. Como não tinha modos de registrar, tirar uma selfie, tirar uma foto, não, vou deixar um altar ali. Uma coisa que eu anotei é que altares eram lembretes vivos de que Deus age e fala. Porque esses altares de adoração, de recordação, né? Geralmente eles faziam quando eles queriam celebrar alguma coisa, quando eles estavam adorando a Deus. Deus fez uma coisa muito boa por mim, eu vou adorar a Deus, vou reconhecer que Ele é Deus, que Ele me viu, que Ele fez o extraordinário por mim. Então, esses altares, eles eram lembretes justamente
para quando eles passassem por ali de novo, eles se lembrarem do que Deus fez por eles. É que eles não levantavam e derrubavam, né? Levantavam e deixavam. E deixavam. Ezequiel falou, né, que ele começou ali idoso, né? Aqui na lição traz a idade que ele começou com 75 anos. Tudo bem que assim, naquele tempo, 75 anos não era muita coisa não, né? Hoje em dia é mais um pouquinho. Chegar nos 75 É desafio pra muitos, né? Mas mesmo assim, ele tava com idade avançada, que os outros normalmente começam o quê? Na juventude, na adolescência, né? O chamado. Mas ele foi com 75 anos. E até aqui, eu enfatizei também. Tá falando aqui, ó. Abraão, aos 75 anos de idade, vivendo confortavelmente da herança deixada por seu pai. Ele era muito rico, muito rico. Naquele tempo, né, viam a riqueza em forma de gado, né? Então, ele tinha muitas cabeças de gado. Então, ele era podre de rico. Então, ele estava super confortável. E imediatamente, quando Deus chamou, ele fez as malas com sua esposa Sara e toda a sua família e a família do seu sobrinho também, com todas as suas posses, e partiu para a terra de Canaã, que foi para onde Deus pediu para ele ir, né? E a resposta dele foi uma obediência imediata. Ele não pensou, ele só foi. Ele nem questionou. Não. E eu acho muito bonito na história dele justamente isso. Quando Deus também pediu para que ele sacrificasse o único filho dele, ele não questionou. Ele simplesmente pegou o menino e... Desculpa. Lohane, é assim. A gente tem que ir controlando. Ela chega com um plot twist muito cedo. Porque a minha cabeça fica aqui, ó. Ela já tá assim, treinando. Mas desse jeito aí, a obediência de Abraão é algo, tipo assim, eu não sei se eu conseguiria. Eu aqui vivendo no conforto da minha vida, aos meus 75 anos, com a minha esposa, tudo... Não tinha filho, né, beleza? Mas estava ali, ó, tudo pronto pra eu terminar minha vida ali. Agora, eu tava pensando aqui, ele tinha tudo pra falar não, porque ele não tinha filho, ele queria filho. E Deus ainda não tinha dado nenhum filho a ele. Então ele poderia falar, o que eu quero, se eu não me deu, aí eu vou pra quê? Ele poderia Ele poderia ter feito jogar isso, essa né? pra Deus. E outra coisa, né, que o local que Deus mandou ele era um local perigoso. Porque era um local ali onde os cananeus viviam, e os cananeus eram, assim, sanguinários, né? Se entrasse na terra deles, eles iam atrás. Então, ele tinha tudo pra falar não. Tudo pra ficar no conforto dele, né? Quem não ficaria? E o receio também, né? Que ele já conhecia. Apesar que Deus não tinha dito a terra que ele ia, né? Deus só falou, arruma tuas coisas e vai, que eu vou te mostrar o lugar. Deus não tinha dito ainda. Talvez se Deus tivesse falado que era Canaã, ele já teria ficado, meu Deus. Sacrifícios humanos. O que é que eu vou fazer lá? E ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque além dos gados, ele tinha outras pessoas ali com ele, né? Era todo um povo. Os servos e tal. Entendeu? Né? Então ele era responsável por ele, pela família dele, pelos gados, pela família do sobrinho e por outras pessoas que ficavam com ele. Muita responsabilidade, ele foi-se embora. E aí, essa lição também enfatiza e mostra qual foi o primeiro altar que Abraão ergueu. Isso. Né? Ele diz assim, que Abraão ficou tão comovido pela graça e pela bênção surpreendente de Deus para com ele, e um simples andar no deserto, que seu próximo ato foi construir um altar para lembrar o local em que Deus havia se encontrado com ele, né? Ou ele havia se encontrado com Deus. E esse altar indicava o local qual Deus lhe havia aparecido. E já ali, no primeiro contato que Deus teve com ele, ele já começou a, vamos dizer assim, criar o branding dele. Abraão, o cara do altar, né? Ele já fez, vou montar aqui um altar para eu não esquecer. Ou para que outros que passem vejam que aqui aconteceu. Isso mesmo. Ele tirou a primeira foto dele e postou no Instagram. Tipo isso. E o segundo altar foi mais um momento ali especial para ele, que foi quando ele finalmente armou sua tenda para ficar no primeiro local, que foi em Betel, onde ele construiu mais outro altar. E aqui embaixo eu marquei, né? Esses altares simbolizavam o compromisso de Abraão de seguir a Deus aonde quer que ele o levasse, mesmo longe da família e dos amigos. Então ele ia e ainda mostrava que ele foi, que ele não deu o pé para trás. Tem uma parte aqui, ainda na segunda-feira, que é: talvez a importância da promessa de Deus tenha começado a pesar sobre Abraão enquanto ele viajava por Canaã. Porque naquela época, eu fico imaginando assim, se naquela época já era considerado
alto nível, assim, de pecado as coisas. Imagina hoje em dia, que tem tanta coisa acontecendo. Eu não sei se vocês souberam do Se o caso. povo de lá viesse pro tempo de hoje. Teve um caso atualmente, não vou nem comentar sobre uma mãe e uma filha, que, gente... Eu não Eu não quis nem acompanhar direito, eu só soube por cima. Mas minha esposa segue alguns Instagrams que aí aparece vez ou outra, né? Ela comentando assim, meu Deus, é um nível de... tá longe, você tá tão longe de Deus para chegar no nível desse, né? E a gente não esperaria isso das pessoas daquela época, principalmente de Abraão. Imagina, se você tem uma conexão tão grande com Deus que você nunca viu, nunca ouviu, a primeira vez que você ouviu, você já obedeceu. Poxa, não é porque foi o primeiro contato com Deus, não, é porque ele já tinha uma vida de contato. Exato. Ele estava só esperando, e quando chegou, caramba, Deus falou comigo, me chamou, vamos embora. Você é louco, eu não vou esperar não, vou-me embora. Ele não Deus, fez. né? Justamente, então, não tem como parar para pensar. Assim, né? Parar para pensar para agir, eu agiria. Acho que me espantaria, né? Uma voz vindo do além, mas agiria. Sobre o segundo altar. Para não esquecer de falar. Aqui na lição está falando, né? Que o segundo altar sugere que Abraão buscava um relacionamento mais profundo com Deus. O patriarca queria viver uma vida completamente dedicada a ele. Ele queria se lembrar de Deus, de suas promessas e de sua presença em todos os lugares que fosse. E se Abraão passasse por aquele lugar novamente, ele queria ter um lembrete de tudo que Deus havia feito na vida dele e estava ainda fazendo por ele. E eu até anotei. Foi aqui que eu anotei. Tá falando sobre a vida devocional dele, né? Eu já ia passar pro outro. Não, que você fez assim, eu anotei. Eu vi que você anotei anotou. aqui. Você anotou bem. Ezequiel, isso é tudo inveja, porque a tua tá Para, a minha eu disse a você que a segunda e terça pra mim são dias legais. Não, a dele tá marcada. Oi! Mas é que fica discreto assim, né? Mas vamos lá. E aí, Letícia, vamos introduzir agora esse nosso segundo não, é terceiro dia de estudo, a terça. A promessa... Maria. Segura, ela é assim. É pra deixar você atenta. Bom, na terça-feira vem falando justamente sobre os cananeus, né? Que era um povo bastante cruel e perverso. E mesmo com a promessa que Deus havia feito, Abraão tinha trocado a paz e a segurança de Harã, né? Por uma terra cheia de problemas e ameaças. E aqui tem uma parte que... Cadê? Deixa eu ver. Mas nessa terra de perigo, Abraão aprenderia a confiar nas promessas de Deus. Eu lembrei de uma frase que eu acho que eu disse ontem no grupo da minha família, que estava acontecendo algumas coisas. E eu falei assim, às vezes, os momentos mais sombrios são os momentos que Deus está mais perto. Não para livrar a gente da dor nem nada do tipo, mas para moldar. Então, aqui nesse caso, acho que eu estou falando longe do microfone. Não, tá tranquilo. Abraão, ele estava ali nessa terra de perigo, ele não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele sabia que tinha Deus ali, e mesmo que Deus não estivesse falando ali a todo momento com ele, olha, vai acontecer isso, ele tinha plena certeza que ele está sendo cuidado. Ele tinha confiança, Exato. né? Eu achei interessante que mais abaixo, na terça-feira, tá falando que o Senhor sabia que Abraão precisava de uma garantia. Não era que Abraão não confiava, é porque a gente é humano. Exatamente. Então, o nosso eu humano sente medo, sente vontade de voltar no caminho, de não fazer mais. Então, Deus sabia que esse lado humano, né, que é falho, precisava de uma garantia. Então, ele falou para Abraão, não tenha medo, Abraão ainda, né? Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Imagina, Deus falar isso. Nossa, arrepia. Eu falo por mim, porque recentemente eu criei um perfil no Instagram para ficar postando sobre a lição. Inclusive sigam verbo.oficial com 2 Fs. Eu posto todos os dias lá sobre a lição, né? O resumo. E assim que eu comecei a postar sobre, eu ficava assim, meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque, tipo, eu sempre senti que eu precisava fazer alguma coisa. Eu gosto muito de trabalho missionário, sair nas ruas, entendeu? Mas atualmente eu não estava conseguindo tanto, porque minha rotina está bem corrida. E eu queria, de alguma forma, levar o evangelho. E eu criei essa página no Instagram. E eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, imagina se um dia
eu venho para um podcast e falo sobre ti. No outro dia, Lohane me mandou mensagem. Olha, tu não quer participar do podcast e tal? Meu Deus. Então, assim, eu entendi que aquilo foi a forma de Deus me mostrar que era isso que Ele queria que eu fizesse. Que esse é o caminho que eu tenho que seguir. E, gente, acho que nos 3 primeiros dias, a conta alcançou 3.000 pessoas. Nos 3 no primeiros início, dias. né? Exatamente. Nos 3 primeiros dias já tinha 3.000 pessoas Foi tão que bom que visualizavam. tentaram derrubar. Sim, inclusive E foi? barraram minha conta. Foi. Ficou, acho que foi pouco tempo, acho que no máximo 1 hora. Disseram que não condizia com as diretrizes e essas coisas. Mas a gente vive na contramão do mundo, né? Exato. Então, mas não desista, tá? E Siga. Letícia Prossiga. falando disso, até realmente encaixa com a terça-feira. O que eu achei mais interessante da terça-feira é que mostra o lado de evangelizar que Abraão fazia. Eu achei muito interessante, porque a gente já viu que ele montava um altar em todo canto que ele chegava. E toda vez que Deus fazia alguma coisa assim, que marcava a vida dele, né? Só que é feito, Ezequiel falou, ele não tirava o altar quando saía. Ele deixava lá. Pra ser um marco histórico. Era um marco histórico e todo mundo que passava, todo cananeu que passava, sabia quem tinha estado ali, e alguns ali passavam a adorar o Deus verdadeiro. Inclusive, fala isso na lição, né? Que... Cadê? Aqui do lado Na direito, terça-feira. lá embaixo, na parte azul. Ao remover sua tenda, o altar ficava. E o cananeu errante, ao chegar àquele altar, sabia quem havia estado ali, e quando armou sua tenda, consertou o altar e adorou ao Deus vivo. Isso está em Testemunhos para a Igreja. Tá vendo? É feito eu falei, o cara não hesitou e, querendo ou não, o título de texto é Promessa Ameaçada. Ele teve medo, porque, Com certeza. feito Letícia falou, Deus chamou, ele não sabia para onde é que ia. Mas quando ficou sabendo, sério, para ir, né? Eu, com certeza, eu ficaria, né? Porque assim, não sou um cara de guerra. Tô com 75 anos, uma família toda aqui nas minhas costas. Sou um cara rico, né? Isso chama a Não atenção. precisa dessas coisas. Mas para ele, acho que passava isso na mente dele, a preocupação por ser um cara de família também, né? Cuidar do meu povo ali. Poxa, E Senhor. a promessa também, né? De que ele teria um filho. Então, tipo, eu acho que ele deve ter pensado, meu Deus, imagina se eu morro, a promessa de Deus não vai se cumprir. E agora? Ou meu filho vai nascer nessas condições, né? Vou deixar minha esposa e o meu filho. A partezinha que eu falei que eu tinha anotado foi aqui. Que eu marquei na lição e ainda anotei aqui em cima. Que fala que nossa caminhada devocional com Deus deve levar outras pessoas a adorá-lo. E eu achei muito interessante, trazendo mais uma vez o Instagram de Letícia. Não só o Instagram dela, mas acho que todas as nossas redes sociais, né? Como cristãos, a gente precisa levar um pouco dele. Ou Com certeza. tudo que a gente tiver dele. Porque, por exemplo, todo mundo que vê o nosso Instagram postando sobre a lição, postando sobre algum evento da igreja, alguma música, um podcast, todo mundo que passa está sendo um pouquinho evangelizado. Então, a semente está sendo plantada. Então, essa foi a frase que ficou dessa lição para mim. Que nossa caminhada devocional com Deus leve outras pessoas a adorá-lo. E aí, lá no finalzinho, tem uma pergunta. Eu vou fazer para vocês duas. Eu também vou responder, mas eu quero que vocês respondam primeiro. Você já foi impactado pela vida devocional de outras pessoas? Se sim, como? Eu já. Já. Eu acho que Deixa ela primeiro. meio impossível, não sei. Mas qual foi a tua experiência? A da minha mãe. Minha mãe tem uma história de vida assim. Algum dia vocês vão escutar o testemunho dela. Já vou chamar pro Não JA. Ela tá querendo falar sobre o testemunho dela. Mas assim, é muito forte. Tem que ser uma tarde inteira, tá? Vou logo avisando. E... Nossa, ela é uma mulher assim que você vê Deus em toda a história dela. Minha mãe já teve tuberculose, teve os 2 pulmões comprometidos. Um dia ela estava praticamente morrendo, no outro não tinha mais nada no pulmão dela. E ela e minha avó sempre foram mulheres de muita oração, tudo lá em casa. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Então, tipo, a história de vida dela me impactou e me fez continuar seguindo a Deus, né? Amém. E você, Lohane? Rapaz, eu acho que trazido mais uma vez para esse meio de internet, né?
as pessoas que a gente segue, dependendo do conteúdo, Sim. então cuidado com quem a gente segue. É verdade. Dependendo do conteúdo, nos traz realmente esse desejo de buscar mais. Então, tem algumas pessoas que eu sigo que postam ali o seu dia a dia com Deus. E é muito interessante, porque às vezes eu não fiz ainda o meu devocional com Deus. E quando eu vejo alguém fazendo, eu faço, Tem que fazer. tem que fazer. Então, já dá aquele toque. Quando eu vejo alguém assim que faz mais do que eu, né? Então, eu faço, caramba, eu acho que é bom fazer assim, desse jeito. Vou ficar mais próxima de Deus se eu fizer desse jeito. Inspirações, né? E são inspirações. Eu acho que as minhas maiores inspirações vêm das pessoas que eu sigo. Eu acho que pra mim são meus pais também, que nem a Letícia. Tipo assim, eu cresci, né, aprendendo e tal, sendo ensinado. Mas eu acho que se só ficasse no ensinamento, não funcionaria. Eu lembro de, tipo assim, tô em casa e tal, era criança. Às vezes eu passava, a porta do quarto estava aberta deles, quando eu via, tava meu pai de joelho na cama. Eu sei, então, aí passava direto. Ou senão eu dormindo, de madrugada, aquela vez que você abre o olho assim, olha pra cima, tá minha mãe lá com a mão em cima de mim e em cima do meu irmão, né? E orando pra gente. Aí eu fechei o olho bem rápido, voltava. Então, não era só o ensinamento vindo deles, era o exemplo que eles também passavam pra mim. E Abraão fazia isso, né? Todo lugar que ele passava, ele orava, ele intercedia pelos seus. A gente pensa muito em Jó, né? Que Jó acordava de madrugada e tal. Mas Abraão também fazia isso. E por causa disso, ou melhor, deixava voltar. E por causa disso, outras pessoas Eram impactadas. eram impactadas. E pessoas que estavam no nível de depravação muito grande, né? Então ainda há esperança para o nosso tempo. Lohane, chegamos no... Oxe, você não quer que eu passe? Calma. Eu volto. Não, mas pode passar. Não, eu vou segurar. Não tem como, eu não posso passar, Letícia. Tu tá vendo aqui como é que tá, né? Ah, Vocês não estão vendo, pessoal, mas... Eu não sei nem se dá pra ver. Eu vou mostrar, mas não sei Não, se dá pra ver. eu quero saber se dá pra ver alguma coisa da lição aqui, né? Dá pra ver a lição aí? Dá pra ver o G da lição e o título. Não, E minha o gente, azul? também tá bom. Não. Eu acho interessante, né, que toda essa trajetória de Abraão, a gente falou dos altares que ele construía, né? Mas aqui na lição trouxe a forma como ele foi conhecido. Sim. Como o amigo de Deus. Cara, Lohane, a amiga de Deus. Menino. É um título, assim, de muito peso. Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito privilegiada quando uma pessoa olha pra mim e fala: você é cristã, né? Nossa, já me ocorreu tanto. Uma vez na porta do colégio, eu tava pra pegar meu ônibus. O monitor do meu ônibus chegou em mim e você fez: você é cristã, né? Eu fiz: sou. Ele: dá pra ver, você é diferenciada. Eu: eita. Valeu! Não, é muito interessante quando isso acontece. Muito, muito mesmo. Eu acho que é porque tem uma diferença, né? De como a gente se porta, né, nos lugares e de como outras pessoas que não são cristãs, Sim. né, se portam. E isso acontecia com Abraão. E ele evangelizava assim. Então a gente está evangelizando assim. Estamos no caminho certo, Estamos né? no caminho certo. Pode passar, viu? Agora pode, né? Pode. E se chegou na quarta-feira, você já sabe que Hipertexto. tem que interagir com a gente, não é? A palavra da semana é memorial. Você fez esse hipertexto? Rapaz, eu fiz, mas não vou falar não. Não. Tu fez, Também não Letícia? quero falar, Não, eu também não gosto de falar não, tá? Mas você pode só postar. Por quê? Porque é o momento de você interagir com a gente. Então, tá vendo agora o podcast? Corre lá, pega a sua lição. Se você não fez... Esse é o momento. Isso, a rede semântica, né? Eu falo hipertexto, mas é rede semântica. Posta uma foto da sua rede semântica e marca o nosso Instagram. Qual é o Instagram, Lohane? _APEC. Isso mesmo. Posta lá, porque você pode estar concorrendo a um livro Maranata. Acho que o pessoal não está querendo esse livro, não. Não. E o pastor comprou uma caixa cheia. Se vocês não quiserem, eu vou pegar um pra mim, tá? Mas posta a foto lá. E aí? Eu tô de boa porque eu ganhei o meu. Né? Você é diretora jovem, além de diretora jovem, distrital jovem, com certeza tinha que ganhar. Mas quarta-feira, vamos lá. Como é que... Quais foram os pontos? A quarta-feira, normalmente eu não marco muita coisa, não. É que na quarta tem mais textos bíblicos, né? Pra gente ler. E normalmente são mais perguntas. Se bem que essa semana não teve tantas perguntas. A quarta-feira normalmente é repleta de perguntas pra gente pensar mais sobre isso. Eu marquei, assim, pra falar uma partezinha que tá falando aqui.
O procedimento de Deus com o seu povo deve ser lembrado frequentemente, como são frequentes as provas de sua providência em relação ao Israel antigo. Aqui na quarta-feira está falando, né, sobre a nossa lembrança, da gente sempre manter na mente, sempre lembrar de que ele sempre esteve com a gente, de tudo que ele já fez por a gente, de tudo que ele está fazendo, de tudo que ele é capaz de fazer. Então, para a gente ter na lembrança isso, né, que nós temos um Deus que é muito poderoso e que nos ama, principalmente. Com certeza. Eu fiz uma anotação sobre a rede semântica, né? Que é: memoriais da fé são marcos da eternidade no tempo. Caramba, não. Tem que falar de novo. Como é que é? Memoriais da fé são marcos da eternidade no tempo. Gostei. Tu postou Ainda no teu Instagram? Esse aí Porque tá. essa foi de ontem, né? Foi. Eu não cheguei a postar ontem. Entendi. Não, mas pode postar lá e a frase, né? Bota lá, impacto. bota É lá isso os mesmo. jovens underline APEC. Essa aí foi de lá, tá, pessoal? Mas aí, continuando de onde o Lohane parou, aí fala assim: para que este não se esquecesse a história do passado, Deus ordenou a Moisés que pusesse esses acontecimentos em um hino. Aí lá no finalzinho, né? Tem assim: necessitamos rememorar frequentemente a bondade de Deus e louvá-lo por suas maravilhas. E às vezes a gente é tão esquecido, parece que todo mundo tem amnésia, né? Você tá passando por um momento difícil, caramba. E se desespera, né? E se desespera, faz, poxa vida, não, acho que Deus deu uma esquecida ali, né? Ele tá atendendo alguém e me deixou de lado aqui, que eu tô sofrendo muito e tal. Poxa, mas tu tá até agora vivo. Se tu olhar pra trás, tem muita coisa que Deus fez por você. Eu falo por mim mesmo. Tem hora que eu olho assim e falo assim, na moral que eu tô passando por isso. Mas, poxa vida, mas o que é que eu já passei e Deus me ajudou a superar? É muito relevante, às vezes nós somos muito ingratos. Mas se você faz algum jeito ali pra você sempre recordar, sei lá, pega um caderno por ano, começa a escrever no caderno. Isso, pra você não esquecer, né? Que um caderno não vai ser suficiente pra vida. Mas eu acho muito interessante essa ideia do caderno. Há um tempo atrás, e até hoje em dia mesmo, quando alguma coisa acontece, a gente precisa colocar pra fora, né? De alguma forma. E eu fazia cartas pra Deus em um caderno. Eu tenho um caderno de oração desde o início do ano. O meu não é específico, na verdade, se tornou específico pra isso. o caderno de oração eu aprendi com a irmã Lindete. Eu nunca tive, mas aprendi com ela. O meu não seria caderno de oração, é como se fosse oração, realmente. Mas eu faço em forma de carta mesmo pra Deus. Tem um filme, né? Cartas pra Deus. Tem mesmo, Tem, As minhas orações são em forma de carta. E Aí tu guarda onde? É porque, tipo, eu pego pra fazer o devocional. Sim. Aí eu estudo a Bíblia, estudo a lição, no final de tudo eu fico meditando. Aí eu converso com Deus. Deus, tá acontecendo isso, tal. Mas, tipo, de uma forma bem bonitinha, sabe? Uhum. Aí fica lá. Aí de vez em quando eu pego pra ler tantas orações já respondidas. É por isso que eu gosto de marcar. Porque a gente consegue relembrar, justamente como os altares, a gente consegue relembrar o período que a gente estava passando e ver que aquele período passou e que Deus melhorou muito mais, entendeu? Aí eu gosto de ficar lendo os antigos. Entendi. Eu acho que foi a Letícia que falou, né, que na lição tem falando que aquele momento difícil, né, para Abraão era para fortificar ele, né, para o crescimento dele. Sim. E isso também serve para o nosso crescimento. Porque quando a gente olha para trás e vê de tudo que a gente já passou, que no tempo a gente achava que não ia conseguir e conseguiu, a gente olha pro que está acontecendo agora e fala, por favor. Então, dá para passar por isso se a gente tiver com Deus, né? E não vai ter crescimento sem esforço, sem sacrifício, né? Em qualquer área da vida. Você No vai pain, ter no gain. Isso aí, no pain, no gain. Aí, Renato, no pain, no gain. Desse jeito. Mas todo mundo tem seu processo. Cada um tem seu processo, né? Verdade. Mas a gente tem que passar por isso. Sua vida não vai ser perfeita o tempo todo. Deus vai estar com você o tempo todo. Mas a vida não vai ser um mar de flores. E Abraão passou por essa fase, né? E por uma fase bem pior. Vamos mais para frente. Da quinta, não foi? Eu gosto da quinta. Eu disse pra você que os meus dias não tão preferidos. Não tão preferidos, tá, pessoal? É a quarta e sexta, né? Mas vamos lá, quinta-feira, tá legal. Quinta-feira ele gosta bastante da quinta. Fala da quinta. Quinta-feira. Ele começa falando sobre, tipo, relembrando, né? E aí fala que Abraão, além de ser amigo de Deus, era o cara dos altares. Não era o louco dos altares, né? Era o homem dos altares. Porque tudo que ele passava, ele deixava ali a marca dele, o altar.
pessoal passava, via e tudo mais. Só que o ato que marcou a vida de Abraão como homem do altar foi algo, acho que tipo, foi o momento mais baixo da vida dele também. Foi um dos altares que ele fez. Isso, e eu acho que essa foi acho que foi o pior momento da vida dele. Pior. É literalmente plot twist, né? É. Que, tipo, ele sempre fez altares, aí chegou um determinado tempo. Eita. Não, você vai entregar seu filho agora. E eu acho que ele, toda vez que erguia um altar antes de chegar a Isaac, né? Toda vez que ele erguia o altar, acho que ele ficava pensando, ixi, esse altar eu ergui porque eu conversei com Deus aqui, ele me prometeu tal coisa, mas eu sei que meu filho vai vir, meu filho vai chegar. Toda vez que ele erguia o altar, já parou pra pensar? E aí, ó, pega ele agora e vamos ali. Oi. Vamos ali. E aí? Vocês agora, qual seria a visão? O momento, vocês como mães. Não, a gente tava falando antes que ele falou sim imediatamente pra tudo. E a gente já tava achando super, tipo assim, o amigo de Deus. E nessa situação, que ele falou sim também sem hesitar. Gente, eu não sou mãe ainda, mas eu tenho 2 irmãos, inclusive são autistas, Mais novos? mais novos. Tenho 2 irmãos. E eu Um não deles consigo... é minha desbravadora. Sim. Yeah. Eu não consigo... Tipo, eu não tenho filhos, mas se fosse pra entregar um dos meus irmãos, eu ia preferir que levasse a mim do que meus irmãos. Então, tipo, pra mim é surreal pensar que ele... Não, tá certo, vou entregar meu filho. Eu confio em você, no Senhor. Eu sei que o Senhor pode me dar outro filho em algum momento. Entendeu? Mas... É muito pesado. Eu já... O meu está sendo Imagina gerado. o coração dele naquele momento. Com Então, certeza pesou. Com certeza. Mas ele não hesitou. Tem escrito aqui: Abraão respondeu a este ato extremo de fé com extrema obediência. Esse teste, né? Extremo de fé com extrema obediência. vocês falaram, eu fiquei viajando aqui. Não, mas sei lá, velho. Tipo, a gente fez a primeira, né, ultrassom recentemente, aí eu vi lá, vi a cabecinha, velho, a gente viu o corpinho tudo direitinho, né? Ainda não vi o rosto, mas Abraão já tinha pego, já tinha abraçado, cheirado, brincado, o moleque já tava grandinho, né, não era bebezinho. Ó, sacrifica ele pra mim aí. Não, e detalhe que ele tava mais velho ainda, né? É, justamente. Que começou tudo com 75. 75 anos. Mas aqui, ele já com o filho já grande, ele já tava bem mais velho. Pois é, Isaac já era moço, né? Assim. Então, pronto, poderia até ter passado na cabeça dele, né? Eu tô mais velho, será que dá pra ter mais filho? Mas ele confiou Porque em Deus. Deus falou que ia ser uma grande descendência, né? Como as estrelas. Então, ele confiou. Uma coisa também que a lição não fala, mas eu acho muito bom ressaltar, é a confiança que Isaac tinha em Abraão também, né, gente? Porque eu não acredito que Abraão falou, não, eu vou te entregar ali para Deus. Com certeza não foi isso. Mas eu acredito que tenha sido só os dois, não levou um carneiro, montou ali o altar e eu vejo muito em desenho, né? Cadê o carneiro, pai? Quem a gente vai oferecer a Deus? Aí Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E ele ele com certeza já tinha passado pela cabeça dele, eu vou ser esse carneiro aí, entendeu? Mas ele teve plena, como posso dizer, confiança no pai e em Deus também, entende? Então a lição fala sobre Abraão, a fé de Abraão, mas também é bom ressaltar a confiança que Isaac teve. Sim. E, tipo, depois que a lição passa dessa parte, né? Do sacrifício de Isaac e tal. E Deus mandou ali o cordeiro, que estava preso nas folhagens lá. Abraão sacrificou o cordeiro e aí fez o quê? Com o altar que estava lá. Fez, não, esse é altar que eu vou dar até um nome. É. Que foi o quê? Yahvé Irê, que é o Senhor O Senhor proverá. proverá. E, tipo, pra ir, é quando o desenho acaba, né, Letícia? Acaba o desenho aí, agora é a vida de Isaac. Mas ali fecha a história de Abraão. E eu acho que o maior plot twist, não é nem o de Isaac, é justamente o que Isaac representou. A gente Sim, vê que não sim. foi só, tipo, pra provar Abraão, pra ver se Abraão ia obedecer. Não. Foi a Tudo representação. aquilo, isso. Tinha uma representação. E desde o início, né? A gente viu, foi semana passada, foi na outra, né? Que a gente viu o primeiro altar que foi instituído, né? Que desde o primeiro mostra o sacrifício de Jesus, tá? Dá uma ligação aí com o sacrifício de Jesus. Então esse, mais uma vez, fez a ligaçãozinha. E eu acho que a lição num todo, né, desse trimestre, o título é adoração. Não tem como a gente falar sobre adoração sem falar de Jesus. Para mim,
é o maior exemplo, né, que a gente teve. Tanto vindo para a Terra, morreu por cada um de nós, viveu e tal. Mostrou como a gente deveria fazer. E a gente tem que aprender com ele. Abraão teve um prelúdio ali do que iria acontecer bem mais para frente, né? Ele sentiu o que Deus sentiu, a entregar Jesus para a gente. E a lição mostra isso. O cara que obedeceu, não hesitou, a marca dele se tornou seu maior desespero por alguns momentos, dias, né? Mas depois voltou a ser a marca dele, tipo, registrada. Não, vou continuar do jeito que eu sou até o fim, porque eu sei que Deus está comigo. E ele sempre proverá. E aqui, Abraão aprendeu a confiar em Deus como seu ajudador. Não só como o Deus que eu tenho que obedecer, porque está mandando. Ele não tinha medo. Isso, meus pais mandaram eu obedecer ele, custa o que custar. Não, era um amigo. Se ele era amigo, um amigo ajuda, né? Isso. E, legal, eu gostei disso daí. E aí? Tem muita coisa ainda. Não deixa eu falar sozinho, não. Se eu entrar aqui, Olha! Não, é porque a quinta foi legal. Pra mim, é justamente o que Letícia falou, é o plot twist. É o que fecha a história dele. Não, eu já tinha falado sobre a gente lembrar, né? Lembrar de tudo que ele fez. E aqui na quinta tem falando sobre isso, né? Que uma das melhores maneiras de manter a bondade de Deus sempre em mente é dar um nome ao lugar em que Deus fez algo especial por você. Aí tem falando, né, que algumas pessoas fazem músicas, como ele falou, para Moisés fazer, outras escrevem poema, feito Davi fazia. E aí aqui tá falando logo no finalzinho, que quando nós verbalizamos a nossa gratidão, isso aprofunda a memória da bondade de Deus em nossa própria mente. Então, a gente precisa colocar para fora. Não é só, só na cabeça aqui. Quando a gente coloca para fora, feito a gente falou, né? As cartas para Deus, as orações escritas. O Instagram que ela posta lá. O Instagram também, que ela escreve bastante lá. Então, assim, a gente precisa colocar para fora, para nossa mente entender que aquilo ali é especial pra gente. Tão especial que a gente tá falando sobre aquilo. Uma parte destacada da lição é: os métodos podem variar, mas a chave para desenvolver uma amizade vibrante com Deus é sempre recordar aquilo que Ele fez por nós. Amém. Isso aqui foi o que me pegou. E pra você que acha que Ele nunca fez nada pra você, mas eu nunca tive uma conexão com Deus assim, do ponto de Ele falar comigo, tal, não sei o quê. Eu conto, você conta. Ô, abençoado, se tu tá vivo, já é uma conexão enorme aí. No mundo, no meio que a gente tá hoje, você não pode pisar na rua, ser atropelado, meu Deus do céu. E é algo pra pensar, né? Porque, assim, Deus, Ele sempre tá fazendo alguma coisa na nossa vida. Se você não tá percebendo as coisas que Ele tá fazendo na sua vida, você tá fazendo alguma coisa de errado. Que de início aí é logo não perceber as coisas que Ele está agindo. Que sempre são infinitas, né? Ezequiel falou do primeiro, que é você estar vivo. Que a gente passa por várias coisas durante os nossos dias, vários acontecimentos ali que podem nos tirar daqui, mas nós estamos aqui vivos. Então, já é o primeiro passo para a gente agradecer. Fora outros que às vezes a gente nem vê, nem presta atenção, mas a lição vem trazendo que é bom a gente prestar atenção nessas coisas, é bom a gente ter esse sentimento de gratidão por tudo que Ele faz nas mínimas coisas. Verdade. E aí? Podemos ir para os finais, para a conclusão? Para a conclusão, acho que Letícia... Mas vamos deixar ela por último. Não, é melhor deixar ela primeiro, né? Vai que a gente fala o que ela vai falar. Tipo tu fez comigo semana passada. Ela faz isso. Não, inclusive, eu já vi o que ela marcou aqui, ó. Então ele foi mandou. Ó. Bom, a sexta-feira, ela é basicamente uma recapitulação da lição inteira, né? Isso. Conta a história de forma mais superficial, por assim dizer, só contando os acontecimentos. Uma coisa que eu prestei atenção aqui é... Cadê? Durante a permanência em Harã, tanto Abraão quanto Sara haviam levado outros à adoração e ao culto ao verdadeiro Deus. Então, além dos altares que ele construía, além dos cananeus que ele evangelizava indiretamente, tinham as pessoas que conviviam com eles na outra terra, na terra dos pais dele. Uhum. E ele e a esposa conseguiam evangelizar essas pessoas, entende? E é uma coisa que a gente tem precisado fazer muito hoje em dia, entende? Eu sinto muito essa falta de
projetos da igreja, de sair nas ruas, de evangelizar. Inclusive, eu e minha família, a gente está planejando, não tenho data ainda, tá meio superficial, mas a gente está planejando fazer um trabalho missionário para as pessoas em situação de rua, com... Ótimo. Entendeu? E Letícia, quando a gente sai nas ruas, eu não sei nem como explicar, mas é como se a gente se reabastecesse. Sim. Quando eu vou pra rua, assim, fazer algum trabalho missionário, eu volto tão feliz. Com certeza. Você sente que você levou algo bom pra pessoa, Sim, entendeu? e assim, Jesus, ele fala muito sobre isso, né? E não é à toa que ele fala sobre isso, porque isso nos faz muito bem. É algo que a gente aprende fazendo. E é muito especial mesmo. Ai, é muito bom. O último que eu fiz foi na Casa dos Pobres. E foi muito, muito legal, de verdade. Incrível. Eu pretendo doar sangue em breve. Yeah. É uma coisa que eu sempre tive vontade, Coragem. mas eu nunca pude fazer. Eu doava bastante, só que Eu fujo agora das não agulhas. tô podendo. Agora eu não estou podendo, só vejo o povo doando. Não tô podendo agora. Mas é uma forma, né, de ajudar. É uma forma. Mas e vá, ajuda, Letícia. e ajuda muitas pessoas. Com certeza. A gente vê que ela tem muita coisa na cesta, comparada a nós. Não, isso aqui é Isso só... é da cabeça dela. Isso aqui Então, foi... ela acrescentou. E Não. você, Lohane? Diga a nossa conclusão, né? Ah, Ezequiel, fala tu, falei semana passada. Ah, então eu vou falar, obrigado. A gente marcou junto aqui, né? Lá no finalzinho a parte que tá grifada em azul, que diz o seguinte: Abraão, o amigo de Deus, nos dá um digno exemplo. Sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto construía o altar, convocando todos os que faziam parte de seu acampamento para o sacrifício, de manhã e de tarde. Então, é feito eu falei, a gente lembra muito de Jó, que orava, intercedia pela família, de madrugada e tal, mas Abraão também fazia isso e chamava a família, né? Jó E fazia... outras pessoas também. Já fazia né? Que os servos não eram... sozinho, né? Já fazia sozinho. Jó fazia sozinho, Já né? Abraão Intercedia chamava pelos todo filhos. mundo Isso. pra fazer. Ele mostrava que, tipo, isso aqui. A gente tá agradecendo a Deus por tudo que ele fez por nós e tudo que ele há de fazer. Porque a gente tá começando Uma jornada. uma jornada. A promessa tá começando pra gente aqui. Então, e querendo ou não, né? Sexta-feira o título foi Amigo de Deus. Justamente o que a gente veio falando a semana toda. Essa foi a conclusão. E aí? Rapaz, eu tinha marcado uma pergunta. Uma pergunta? Foi. Bom, enquanto tu Eu esqueci. procura, Vá. vou falar sobre a sexta-feira ainda. Certo. Que foi... Eu fiz uma recapitulação de tudo hoje, né? Falei mais cedo. E uma coisa que a gente pode observar nessa lição inteira é que a jornada que ele fez não foi só física. Foi uma jornada de fé, obediência, confiança e coragem espiritual. Entendeu? A gente já comentou durante a semana toda, a lição toda, não vou voltar muito nesse assunto porque o tempo tá apertado. Mas vocês pararam para pensar que, tipo, ele obedeceu sem saber para onde ele estava indo, sabendo que ele era velho, não sabia quando a promessa de Deus ia se cumprir. E ele não questionou nem adiou, ele só obedeceu. Entendeu? Só foi. Vou confiar em Deus. E outra coisa também que a gente pode ver é que ele não se escondia. Ele testemunhava. Em toda a vida dele foi eu anotei aqui para não esquecer a palavra. Foi um testemunho público da fé que ele guardava. Entendeu? Porque ele, num lugar onde tinha sacrifícios humanos, pessoas pagãs, um deserto, a idade dele, ele não deixava de testemunhar o verdadeiro Deus. Entendeu? E falando sobre fé ainda, a fé não é apenas acreditar, é agir, confiar e testemunhar, mesmo quando o caminho parece incerto. Eu não encontrei a pergunta que eu marquei, mas tá na minha cabeça. Que é realmente trazendo isso que Letícia falou, né? Sobre confiar em Deus, sobre seguir o que Ele pede pra gente fazer e principalmente ser amigo de Deus, né? O que a gente tem feito para ser amigo de Deus e para testemunhar sobre tudo que Ele tem feito em nossa vida. A gente precisa pegar tudo que está na Bíblia e trazer para a nossa vida, como exemplo. E a vida de Abraão, e Ezequiel enfatizou bastante, né, sobre a vida de Abraão, que foi uma vida assim, de completa entrega a Deus. Então, o que está faltando
você fazer, você mudar na sua vida para você ser um amigo de Deus e um testemunho vivo, testemunho público. Eu gosto de dizer que você quer ser um cristão verdadeiro, siga a história de Abraão. A história de Abraão é o manual do cristão. Você tem que orar todo momento, adorar a Deus, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer tudo que Ele tem feito por você, entendeu? Eu sempre falo isso. Quer ser um cristão verdadeiro? Siga a história de Abraão. Tá aí, pessoal. Você não só estudou a lição essa semana, como você teve um manual para a vida. Verdade. Você viu, você teve alguém aqui que viveu, passou por momentos muito difíceis, mas conseguiu vencer. E foi pai de uma grande nação, né? Você pode fazer o mesmo com a sua família, seu futuro, mas tem que começar por você. Então chegamos ao final, né? Ah, que pena. Ah, mas eu gostei muito. Foi legal. Também gostei muito. Muito bom. muito E bom. para encerrar, vamos fazer a oração com a Letícia, né? Convidado que tem que fazer a oração no final. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada porque nós estamos aqui recapitulando essa lição. Muito obrigada porque durante toda essa semana o Senhor se mostrou presente em nossa vida. Amém. Que de agora em diante nós possamos sempre erguer altares de adoração ao Senhor. Que a nossa vida seja testemunho vivo para outras pessoas, que nós possamos testemunhar do seu amor. Fique conosco nessa entrada de sábado. É isso que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lohane, é com você agora. Ah, mas é tu sempre que faz? Não, mas você Eu que não- convidou. Ó, na maioria não, em todos. Foi Lohane que convidou. Eu não sou bom em convidar. Não, mas ele dá o ok. Faça assim. Minha gente, como vocês já sabem, isso aqui é uma lembrancinha do nosso podcast para todos os nossos convidados, para ter ali na casa, né? Como os altares de Abraão. Abraão. Sempre que Letícia passava por esse troféuzinho, ela vai lembrar que esteve aqui falando um pouco da palavra de Deus. Então, Letícia... É um marco também das orações respondidas, né? Que eu comentei. Verdade. Sim. E a oração dela é instantânea, né? Hora num dia, no outro dia tem resposta. É comunhão com Deus, tá vendo? Verdade, muito bem. Diga aí seu Obrigada, Instagram gente. mais uma vez, pro pessoal tá seguindo. Do verbo, Isso. @verbo.oficial com 2 Fs. Então segue aí a Letícia, tá? Muito agradece você ter vindo. Eu que agradeço. E você aí, que ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana a gente vai estar postando aqui, né? Yes. Sexta-feira, E 5 é uma horas. bênção, tá? Olha aí, ela já segue, né? Já tá Já. lá, já é inscrita. Muito bem. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou. E se você quer participar também, fala com a gente através do Jovens_APEC. Isso. Não esquece de postar. Valeu, pessoal. E é isso. Vamos olhar para Tchau, aquela tchau, ali. tchau. Tchau. Tchau.